Fala, meus irmãos, beleza? Aqui quem fala é Heitor Castelamari. Estamos aonde? No Divã da HC, tema do vídeo, hein? Seleção brasileira vai melhorar muito com Carlos Ancelotti no comando da seleção brasileira? Se gostaram do tema, já sabem, se inscrevam no canal, compartilhem e curtam e comentem aí embaixo. Vamos lá, Carlos Ancelotti assumiu a seleção brasileira dia 5/6/2025. Tinha uma expectativa gigantesca que ele iria reformular a seleção, lembrando que ele era um técnico que sempre trabalhou em clubes. A grande marca dele foi ter ganho alguma Champions League no currículo, entre outros títulos, tá bom? Mas ele tem uma grande expressão no futebol italiano e no futebol espanhol, tá bom? Principalmente com Real Madrid e Milan, onde ele ganhou a Champions League lá, tá bom? E aí tinha o rumor que, ele gosta de atletas brasileiros. Pô, ele treinou o Kaká no Milan, ele foi o melhor do mundo. Treinou o Vinícius Júnior, foi o melhor do mundo. Também foi técnico de outros brasileiros em outras equipes que ele trabalhou. Exemplo, o Richarlison. Trabalhou com ele lá na Inglaterra. Então, assim, ele tem um apego com o brasileiro, ele tem um trato, um carinho com os brasileiros. Então, tinha essa expectativa muito alta, mas vamos lá, vamos com calma. Pare e pensa. Não tem como reformular de uma noite para o dia. Ele está há pouco tempo, até, sei lá, uma semana atrás, acho que foi dia 23 ou 26, ele saiu do Real Madrid. Entendeu? Foi a despedida dele. Então tem o que? Nem 10 dias quase, se eu não estiver enganado. Tá bom? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas onde eu quero chegar? Ele ainda vai conhecer os atletas. Alguns ele já conhece. Exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Rafinha por ter enfrentado algumas vezes, entendeu? Eventualmente o Éder Militão volte para a zaga. Casemiro, que já treinou no Real Madrid. Então, assim, tem alguns nomes que ele já conhece, mas a grande maioria ele não conhece, entendeu? O Alisson ele já enfrentou, então ele já conhece um pouquinho alguns atletas, mas não todos. Talvez tenha alguns ali que ele não vai acabar convocando, que vai ser substituído no processo até a próxima Copa do Mundo, que parece, ao meu ver, uma obsessão dos brasileiros, pelo menos dos jornalistas, que é o que repercute mais na imprensa, tanto na internet, rádio, que eu acho um erro. Pô, mas o campeonato não é a Copa do Mundo, o intuito não é ganhar a Copa do Mundo? Então, tem um fator aí que eu acho que é importante, que se eu não estiver enganado, foi o próprio Thiago Leifert que falou. Ou pelo menos ele deu uma lapidada. O Brasil em si, a CBF, as federações brasileiras, aqui os clubes, eles deveriam tentar formar um esquema de jogo logo na categoria de base. O que o seu atleta tem que apresentar? Muitos jornalistas reclamam o quê? Mas o cara não tem aquele drible, aquele movimento que vai mexer na partida, aquele drible, tipo, exemplo, drible da vaca. Tá ele o marcador dá um drible da vaca desconcertante no cara, sai por trás e bate no canto do goleiro. Não tem mais isso. Mas por quê? Primeiro que os atletas saem muito cedo do Brasil. Os bons saem muito rápido, tá bom? Isso dá o quê? A margem de, em vez de ele tentar se firmar, ganhar estofo, exemplo, qual é o nome dele? O Estevão. Aqui ele brilha. Mas você percebe que ele é meio cru ainda comparado com outros atletas no mundo afora. Entendeu? Porque ele não tem aquela confiança. Ele já foi vendido. Entendeu? Ele tem o quê? 1 ano e meio de profissional no Palmeiras. Ele mal consegue fazer as coisas aqui no Brasil que teoricamente ele sobra. Ele é bem acima dos outros. Consegue compreender? Ele vai chegar lá, ele vai perder essa magia que vocês brasileiros tanto querem para ter um futebol o quê? Robotizado. Que eu não acho ruim de tanto cair. A França ganhou. A França ontem, foi antes de ontem, fez um jogo contra a Espanha de 5-4. Entendeu? A Espanha jogando muito. A Espanha até parece mais Brasil do que o próprio Brasil. Só que se você pega a Espanha, não é uma magia, não é um show de bola. É porque tá ganhando.
Eu acho que aqui no Brasil existe um negócio que quer ganhar a qualquer custo. É aquela coisa, se você ganhar todas as partidas da Copa do Mundo de 1-0 e for campeão, melhor seleção de todos os tempos, Vinícius Júnior monstro, Rafinha melhor do mundo, entendeu? Casemiro voltou, resolveu, Militão que era ruim agora é um monstro sagrado. Se perder, todo mundo é um lixo. Então, eu acho que tem esse grande problema. Eles não conseguem criar o que vocês querem. Criar uma ideia, que a Alemanha fez isso lá em 2010, ou até antes de 2014 ganhar a Copa do Mundo, eles criaram uma ideia de jogo, um modelo. O técnico ficou lá, nossa, esqueci o nome do técnico da Alemanha. Mas enfim, ele tinha uma ideia, o que ele queria, como ele queria trabalhar. Aquilo foi implantado nos atletas, aquele modelo. A França jogando muita bola, mas eles têm um padrão. O Deschamps está lá o quê? Acho que mais de 4 anos ele está, o Deschamps. Acho que 6 até. Então ele tem uma ideia. Acho que tá mais, porque ele jogou 2 Copas. Ele ganhou em 2000... A de 2018, 22 perdeu pra Argentina. Acho que tá 2 Copas. Tá uns 6 anos no mínimo, o Deschamps. Mas enfim, voltando pro Ancelotti. Ele vai mexer, na minha visão, como eu jogaria, tá? Que acho que o intuito do vídeo aqui seria esse. Eu não jogaria com lateral. Não sei se vocês concordam comigo, mas o Brasil não tem bons laterais. Nem no futebol brasileiro não tem. E quando tem, é algum, sei lá, argentino, uruguaio, entendeu? Venezuelano, enfim. Não tem brasileiro na lateral boa. Tem o Wesley e tem talvez o Alexandre, mas eles não são bons, craque, fenomenal. E fora do Brasil, também não temos esse brasileiro X. Mas aqui, tanto dentro do Brasil quanto fora, sobra zagueiro. Meu ponto de vista. Linha de 3. 3 defensores. Meio campo com 5 meio campistas. Entendeu? Não só de volante, não 3 caras nível Casemiro que vai... Mas o Casemiro, mais 2 caras que saem jogando e mais 2 caras habilidosos. Meu ponto de vista. Neymar e Rodrigo. Tá bom? Ah, se o Neymar não jogar, que é uma grande chance de não acontecer, Rodrigo e mais algum cara assim que consiga ter domínio de bola, traquejo, minha visão seria o Estevão, tá? Seria ele mais centralizado, armando o Estevão por trás. E 2 atacantes. Tá certo? 3 mais 5, 8, mais 2, 10, mais o goleiro. Isso, 11. E 2 atacantes. Se vão ser com mais mobilidade, tipo Vinícius Júnior e Rafinha, não sei. Mas eu acredito que ele tem que potencializar o que ele tem de melhor em mãos. E o Brasil não tem lateral bom. Se vocês assistiram a partida de ontem, foi Brasil e Equador, se eu não me engano. Eu assisti um pouquinho do primeiro tempo e a metade do segundo pra frente que eu fui ao mercado. Quando eu voltei do mercado, já estava no segundo tempo, há uns 20 minutos. Tudo bom? Oi? Tá bom. E aí o que acontece? Interrupção aqui. O que acontece? O Brasil não é forte nas laterais. O buraco que tem no meu campo, você tinha que ver, o domínio do Equador foi gigantesco. Então, assim, o Carlos Ancelotti, primeira coisa que alguns jornalistas hoje de manhã falaram: ah, ele preencheu a lacuna, não levou gol. Eu sou bastante defendedor do Tite. Falei certo o português? Eu sou defendedor? Acho que eu falei errado. Eu sou um dos que defendem o Tite. Agora o português tá certo. Cara, foi bom. O ciclo do Tite, indiferente se ganhou ou não ganhou, foi bom. Não era uma seleção tão ruim. Passou Dorival, Fernando Diniz. Cara, é muito ruim essa seleção. Não é que eles são ruins os atletas, mas não tem esquema tático, não tem evolução. A bola bate na frente e volta. Não é só contra a Argentina que foi um passeio. Contra o Equador não foi. Cara, o Equador pode ter feito uns 2, 3 gols, gente. Não sei se vocês assistiram o que eu assisti. O Brasil teve 2 lances de gol. A partida inteira, tipo, claro, já agora tem chance. Aquele chute com o Casemiro foi um corta-luz de não sei quem. Sobrou no pé do Casemiro, ele chutou no segundo tempo. E no primeiro, um passe do Gerson pro Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior não conseguiu dominar. Sei lá, lateral, o zagueiro tirou, bateu no Vinícius Júnior e voltou para trás a bola. Não teve chance do Brasil não teve chance de gol do Brasil. Ah, mas ele counterizou o sangramento. Vamos ver a próxima partida. E até a Copa do Mundo, penso o seguinte: eu acho que o Carlos ele não vai conseguir ganhar essa Copa do Mundo agora. Sendo muito sincero, ele não vai conseguir ganhar. Se ele continuar para o próximo ciclo, que é a minha visão, porque ele já vai conhecer os atletas, vai ter uma base, alguns não vão estar mais, vão estar aposentados, ok? Ou não vão mais jogar tão bem, faz parte do futebol, o cara fica velho, lesão.
mas ele vai ter uma base muito maior de o que ele quer. Mas será que o Carlos Ancelotti vai querer ficar 2 ciclos de Copa do Mundo? Não sei. Mas eu acho que o problema do Brasil é muito maior, não é nem a CBF, que o pessoal fala, mas a CBF controla os jogadores. Se for verdade e o Carlos Ancelotti tiver controle da seleção, eu quero o fulano de tal, eu quero o Zezinho ali do Palmeiras, e traz, tá feito. Mas eu acho que não é isso. Acho que o Brasil, infelizmente, tem um negócio que é muito importante que eu vou falar aqui, que vocês não vão entender, alguns sim, outros não. Lembra do São Paulo de 2010, ali aquela década, 2000 a 2010? São Paulo era um time modelo, vocês lembram disso? Quem é mais antigo vai lembrar. Mas não é porque o São Paulo era o melhor time do Brasil. É porque os outros eram abaixo do São Paulo. Vou pegar um exemplo matemático. De 0 a 10, o São Paulo era um 5,5. O Ceará era um 2. O Corinthians estava numa crise lá em 2000, lembra? Putz, era um 2,5, 3. Palmeiras tinha caído. Aí voltou bem mais ou menos. Nossa, o Palmeiras em 2000 a 2010, o Palmeiras era um lixo. Não sei se vocês lembram disso. Depois da época da Parmalat, o Palmeiras não jogou mais nada. O Santos tinha os moleques da vida lá, Diego, Robinho, mas era muito abaixo. O Cruzeiro não era tão timaço, assim, tinha aquele do Alex, do Luxemburgo, tinha. Mas onde eu quero chegar? O São Paulo era um 5,5 de 0 a 10, os outros eram 3, 2,5. O que aconteceu com o São Paulo? Ele continuou 5,5 e os outros subiram para 3,5, 4, 5. Foram subindo a régua. O São Paulo, se não estagnou, diminuiu. Por que eu estou falando desse exemplo com a seleção brasileira? O Brasil já foi uma seleção muito forte, muito poderosa, muito temida. Não é mais. Aquela frase que eu não sei de quem é, mas é maravilhosa. Não tem bobo no futebol. Seja lá quem inventou, tá certo. O Equador tá dando trabalho. Os jogadores do Equador jogam todos fora do país. Ou no caso, não é na América do Sul. Não digo que os 11, eu não sei. Mas pelo menos uns 7 jogam fora, dos que estavam de titular. Aí você fala, caramba, então não é tão nivelado por baixo mais, eliminatórias não é tão fácil. Talvez nunca foi, eu não sei como é que era na década de 90, eu não acompanhava futebol, mas então não tenho como saber. Mas onde eu quero chegar é, todo mundo ficou bom. A França ficou muito forte, a Alemanha, a Inglaterra, Holanda, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, entendeu? Entre as outras também, tá? Bélgica, entendeu? Croácia. Marrocos foi, acho que a terceira ou quarta colocada do ano passado. Então, assim, todo mundo ficou mais forte. Não foi somente o Brasil que ficou mais fraco, os outros subiram. Aí é o exemplo que eu falei, o São Paulo era aqui, mas todo mundo foi subindo. O Brasil ficou perdido no tempo. Não digo nem que é arrogância ou soberba. O Brasil é pentacampeão. Logo mais alguém chega ali de novo. Alemanha, ou uma Itália, ou uma própria Argentina, vai chegar próximo, não sei. Talvez esse ano ganhe um Portugal, não sei. Pode ganhar uma Inglaterra. Não tem como saber quem vai ganhar a Copa do Mundo. Mas assim, vai cada vez ficar muito difícil para o Brasil. Porque é muito desorganizada. Acho que a base de formação de atleta eles não seguram. O cara não tem o riscado, o drible. O cara sai daqui com 16 já está vendido. Dá 18 anos o cara está indo para a Europa. E aí o que ele aprende? Sistema tático, que é muito importante. Mas o problema qual é? Você, torcedor da seleção, por que o cara não dá um drible? O cara não dá um elástico? Porque lá no clube ele não pode dar esse drible. Porque ele tem que fazer o quê? Corte seco, bate pro gol. Que é o que acontece. Não tem uma jogada mágica. Porque o Ronaldinho encantou. O Ronaldinho Gaúcho encantou na época dele lá do Barcelona. Porque ele fazia algo que o europeu não via isso nunca. Porque não existia. Pode ver, um dos melhores meias da história é o Iniesta. Ele não fazia nada demais. O Xavi não fazia nada demais. O Zidane já tinha um pouco mais de talento, um pouco mais de magia. Mas nem de longe o Zidane era um Ronaldinho. Tá conseguindo entender? Mas não tem mais. Porque todo mundo tá ficando daquela mesma forma. Domina, toca de primeira. Domina, corte seco, toca profundidade. O cara chega batendo pro gol. É simples o futebol. Cada vez o cara é muito mais rápido, muito mais forte. E é isso. Então não me surpreende o Brasil não ganhar essa Copa, tá, gente? Mesmo tendo um técnico, talvez o melhor, ou o segundo melhor, ou pelo menos entre os top 5 treinadores do mundo, o Brasil hoje em dia tem.
Não dá para negar. Se vocês concordam, já sabem. Comentem aí embaixo. Se vocês também discordam, comentem aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até mais.